Vamos conversar hoje com Hernani Lúcio Pinto de Souza, ele que é economista da UFMT, ex-vice-presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia aqui de Mato Grosso, também atuou no Núcleo de Pesquisa Econômica e Social da Faculdade de Economia e no Núcleo de Estudos Energéticos, UNIEP, ambos da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, convidamos o Hernani aqui para falar de um assunto muito importante que é o novo arcabouço fiscal. Um termo aí um pouco complexo para as pessoas, e ele veio trazer um pouco essa dinâmica dessas mudanças que o governo federal pretende realizar na regra de política fiscal aí do nosso país. Hernani, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar desse tema, que é um tema que está tendo muita discussão, né? Seja na Câmara, Senado, Congresso, algumas mudanças aí que estão previstas que pode mudar todo o rumo da nossa política fiscal. A primeira pergunta que eu quero falar para você, primeiro retomando um pouquinho, que é quando surgiu essa ideia do arcabouço fiscal, né? O ministro Fernando Haddad anunciou lá em 30 de março desse ano esse novo arcabouço, baseando até numa substituição do teto de gastos implementado por Michel Temer, né, em 2016, que começou a vigorar em 2017. Esse teto de gastos, ele tinha uma função de limitar gastos públicos. Por um lado, isso é bom, porque a gente sabe que gasto público precisa ser limitado, geralmente os governos gastam pouco mais do que deveriam, porém, do outro lado, limitou também os investimentos necessários à população. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar qual é a sua opinião sobre esse novo arcabouço fiscal, esse teto de gasto que já vem lá desde 2016, né? Um Brasil que já vem meio que estagnado economicamente desde 2015. Muito boa tarde. Boa tarde, Alessandro, e obrigado pela oportunidade sempre que você me dispõe. E com relação a esse tema de arcabouço fiscal, o breve histórico seria sobre duas leis que têm esse controle do gasto público. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 e a Lei de Teto de Gastos depois da crise de 2015 e 2016, que resultou no impeachment de uma presidente. Eu preferiria ficar mais com o teto de gastos, que é mais recente. Ele limitava o controle da despesa a quê? A uma inflação passada durante 20 anos, e isso faria com que se gerasse um controle da dívida, inclusive com gasto em torno de despesas obrigatórias, despesas discricionárias e o próprio investimento, mas isso faria com que se gerasse um déficit primário e nominal suficiente para que amenizasse a dívida que teve um crescimento estrondoso a partir de 2015. Ela chegou próxima de 80%. Então, o teto de gasto tinha essa função, sim, de controle das despesas, controle dos gastos públicos. Ou seja, ele precisava ser implementado naquele momento. Precisava, era necessário ser implementado naquele momento. A partir do momento que teve a crise da pandemia, os gastos também cresceram. Agora, como é que você vai limitar um gasto diante de uma calamidade? Isso é determinado em lei e o governo pode agir como agiu. Mas, tendo em vista que consideraram isso como um gasto excessivo ou fora de controle, veio a pressão do novo governo, inclusive para ter interesse em torno do seu famosa PEC da transição, que desde aí já teve um gasto muito elevado, diferentemente do déficit que era proposto do governo anterior. Ou seja, de 70 bilhões passou-se para um gasto de 242 bilhões no vazio, ou sem recursos. Rombo público. Inclusive, os nomes, eles vão mudando com o tempo, né? Porque antes da PEC de transição era a PEC kamikaze, né? Que todo mundo imaginava como algo extremamente, uma bomba no colo mesmo, né? E aí depois virou PEC da transição e agora é o novo arcabouço. Você acha que isso também tem a ver com uma forma de conduzir o assunto à população de uma forma mais amena? Até porque
o que a gente verifica aí nesse novo arcabouço fiscal, está se mexendo muito nas questões de receitas, né? E não está cortando muitas despesas. Inclusive, essa é a crítica de muitos especialistas, né? Exatamente, Alessandro. Então, o ponto que a gente deve dar sequência nessa questão de controle do gasto público, mediante esse histórico de duas leis, a lei de responsabilidade fiscal e o teto do gasto, isso tudo tem sim, é simples isso. Toda pessoa, toda família, todo gasto não deve ser superior à receita. Então, o governo que não tem o controle de suas despesas, como é que fica? E a propósito, antecipo para dizer o seguinte: os juros estão elevados por causa da dívida ou é o contrário? A dívida que faz com que o juros seja elevado. Sim. Entende? Então, o ponto é esse. Se não tiver um arcabouço ou algo de controle no serviço público, do gasto público, a gente chega a um endividamento insustentável. Muito bem, mas o que seria então esse arcabouço fiscal? Ele tem basicamente dois objetivos. Um objetivo, o primeiro, é controle e limitação do gasto público, é óbvio. Mas o que ele quer também com isso? Um outro objetivo com o arcabouço fiscal é estabilizar a dívida. Então, essencialmente, fundamentalmente, essa é a essência do arcabouço fiscal. Controle do gasto público e estabilizar a dívida. Agora, o que nós temos que ver que não significa que apenas por tentar negociar a aprovação do gasto público, os juros já têm que cair. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar e detalhar ao longo dessa nossa conversa, os meios que vai se chegar para alcançar esse controle do gasto público e a estabilização da dívida. Agora, um dos pontos em voga aí, bastante criticado, em relação ao controle de gasto público, é em relação à regra. Porque se o país não está tendo crescimento, está estagnado ou em recessão, ainda assim é autorizado a aumentar 0,6% acima da inflação aquele gasto público. Sendo que, se o país está em crescimento de PIB, isso pode chegar até 2,5%. Então, qual é a sua opinião referente a esse piso, né? Deveria ter mesmo esse 0,6% quando o país não cresce? Ou, quando o país não cresce, o governo tem que começar a cortar na própria carne e reduzir gastos? Voltando ao ponto, só para ficar claro, qual é o objetivo do arcabouço? Limitar os gastos e estabilizar a dívida. Quais são os meios para se alcançar isso? É isso que você diz, Alexandre. 70% da despesa poderá ter uma variação entre 0,6% e 2,5% de acordo com o comportamento do PIB. Então, se você vai gastar dentro de crescimento, de perspectiva de receita, você precisa saber de onde virá essa receita. E esse tem sido um dos pontos criticados sobre o arcabouço fiscal. Ora, para ter aumento de receita, ou você vai ter que aumentar impostos, ou você vai ter que aumentar a dívida, ou você vai ter que emitir moeda. Então, esses três caminhos, parece que no momento, tendo em vista que a situação, o crescimento do PIB nosso, está num processo de desaceleração ou recessão, precisa ser esboçado melhor essas intenções do governo nesse sentido. Inclusive, esse aumento de receitas, né, de impostos, já está acontecendo aí com a taxação dos varejistas, né, que vendem importados pela internet, taxação de apostas esportivas, que de um lado precisa de fato verificar, né, se tantas empresas nacionais pagam imposto, né, talvez essas internacionais precisem ter uma revisão, mas aí tem também a questão da aproximação das relações comerciais Brasil-China, né? Porque o Lula ele está aproximando do presidente da China, mas será que é visto com bons olhos essas taxações de importados? Porque parece que agora já começou a haver um recuo nisso, né? Como é que o senhor vê isso também? O ponto que eu prefiro também voltar um pouquinho atrás, antes dessa resposta, essa era uma das vantagens da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gasto. O controle, a limitação do gasto público era obrigatoriamente gerador de um superávit
que suportava, inclusive, o pagamento dos juros. Então, você tem que gerar, já foi dito isso para especialistas, nada menos que o economista Armínio Fraga, ele disse que o tamanho do superávit primário é insignificante da necessidade de financiamento da dívida do setor público atualmente. Então, isso precisa ser revisto. Mas voltando a esse ponto que você disse, o governo tem dito que é preciso pensar nas famosas receitas recorrentes. O que seria isso? Primeira coisa que eu aponto nesse sentido de como buscar mais receita para o governo, e ele não pode, eu acho que nós já estamos na capacidade máxima de carga tributária, e a partir do momento que você excede carga tributária, simplesmente o setor produtivo para também. Ele não tem como estar produzindo para pagar imposto. Então isso tem que ser pensado também. Mas voltando às chamadas receitas recorrentes, é preciso pensar que nelas estão inclusos, segundo o ministro Haddad, elas estão inclusos evasão fiscal, sonegação, informalidade, essa briga que ele teve, que ele comprou agora recente com o STF, que parece que foi discutido isso hoje, sobre a questão de uma manobra que se faz para ter benefícios, para reduzir imposto de renda, são tudo as chamadas elisões fiscais. São meios legais que o setor privado encontra, Alessandro, para poder reduzir os impostos, embora chamado de elisão fiscal, que difere de sonegação fiscal. Mas tudo isso são maneiras que o governo está vendo de aumentar a receita em torno de 180 bilhões, me parece. Mas tudo isso que a gente está dizendo, me parece que o mais importante é não só a aprovação pelo Congresso Nacional do arcabouço, mas também outras reformas, principalmente a reforma tributária. Mesmo porque quais são as fontes tradicionais de tributação? Renda, consumo, produção. Mas eu considero que seria importante, e essa coisa não passa, Alessandro, movimentação financeira, que é o que todo mundo faz hoje em dia. O Brasil hoje em dia já tem um elevado número de pessoas com conta bancária, movimentação digital, essa coisa toda. E é importante pensar nisso. Uma alíquota que não tem essa discussão desnecessária, se vai pegar rico, se vai pegar pobre. Nada disso. Aos todo moldes mundo movimenta. Da CPMF, como foi feito. Exatamente, exatamente. Mas o Haddad, ele disse que não pretende voltar com a CPMF, embora a ideologia dela era muito positiva, né? O problema que teve foi o desvio de finalidade, né? Porque aquele valor que era para ser investido em saúde começou a cair no fundo geral lá do governo e eles começaram a investir em outras coisas, né? Infelizmente, Alessandro, dinheiro público é assim, dinheiro não tem cor, ele não é carimbado, embora tenha as leis que estabelecem limites para se gastar na saúde, para se gastar na educação, para se gastar em infraestrutura, essa coisa toda, né? Alguns com limites constitucionais, outros não, mas tudo bem. Mas esse ponto de pensar novas fontes de tributação. E aí cai no que você mencionou, que são o e-commerce, né, o comércio internacional de produtos. Eu também não vejo dificuldade para fazer isso. Agora, me parece que eles acertaram, limitaram o valor de até $50, e eu acho que a grande maioria dos brasileiros está comprando nesses limites. Ora, se o brasileiro... Mas isso já foi discutido em programa de televisão também, eu vi com o presidente do CDL, ele mencionando que você tem que pautar nessas compras. Se é produto de qualidade, ótimo, nós temos que dar um jeito de concorrer com eles, que é o mercado interno. Agora, caso contrário, não, e vamos repensar isso tudo. Isso foi dito pelo presidente Celso Fernandes, me parece. Célio Fernandes. Célio Fernandes. Então, Alessandro, eu vejo que tem que se pensar, sim, o arcabouço. Quem sou eu para discordar do Armínio Fraga, o grande economista brasileiro, de dizer que esse PIB, que esse primário, resultado primário do orçamento, superávit primário, é pequeno, é insuficiente, precisa pensar assim, como diz também uma outra economista, Leila Landau, ela diz que além de falar em reforma de gasto, arcabouço fiscal, que é receita e despesa, tem que pensar em reforma de despesas, como enquadrar a receita dentro da despesa. Então, eu acho que isso... É a tal da reforma administrativa que não sai também, né? Também um dos pontos. Cortar na própria carne. Cortar, né? Na própria carne, e eu digo isso de cadeira, né, Alessandro? Sou funcionário do FMT. Ficamos há 7 anos sem reajuste. Fizemos um pequeno estudo para o sindicato lá dos trabalhadores, e chegamos a uma perda nesses 10 anos de 80%, comparando algumas variáveis lá. Mas é claro que eu quero reajuste, mas é o momento para nos dar reajuste? Com essa inflação ainda crescente, persistente, melhor dizendo, com essa inflação que pode voltar tendo em vista uma guerra ainda inacabada.
Agora, falando em inflação, essa desaceleração da inflação, ela nos permite sim começar a pensar em redução da taxa de juros. Mas isso não é tudo, porque quando você pensa em juros, não é apenas uma vontade do presidente do Banco Central, ele considera várias variáveis, crescimento do PIB, juros, inflação, desvio de PIB com desvio de inflação, coisa que ele está ainda no radar deles, segundo eles falam, né? O Banco Central está ligado nisso, porque o momento ainda é de uma inflação aquecida, embora os índices de um mês atrás, de abril, já teve uma queda, principalmente no IGPM, que vê o mercado geral atacado, varejo e construção civil, né? Mas isso tem que ser levado com muita cautela. Nós não podemos baixar juros porque o presidente quer, né? Sim. Talvez ele queira implementar aquela política anticíclica de querer estimular o consumo. Como o senhor vê a política econômica dele, daquilo que ele pretende fazer? Porque na época do outro governo Lula, ele sempre tentou colocar a economia voltada ao consumo, né? Sim. Alguns economistas criticam isso, mas outros analisam que a movimentação econômica favorece todos, desde o consumidor, comércio, indústria e todas as cadeias econômicas, né? O que o senhor vê em relação a esses ensaios, né? Do que o governo Lula pretende para essa gestão dele economicamente? Boa, Alexandre. O ponto, Alexandre, nessa conversa, essa pergunta sua, é clara. É preciso gastar para crescer o mercado interno, o mercado doméstico? Essa é a preocupação do Lula. Ele quer voltar a ter um movimento da economia doméstica. Ótimo! Existe já alguns economistas dizendo que o gasto público é o lucro do setor privado. Eu acho um pouco exagero dizer lucro, mas seria a renda do setor privado. Ótimo! Mas se você não tem limite com o gasto público, nós vamos voltar a 2015, 2016. Esse é o ponto. Ótimo aquecer o mercado interno, mas aí tem um outro problema, né, que a gente acabou de falar, a questão da tributação. Nós vamos continuar tributando mais de forma direta, que não é algo racional, as empresas não têm tanta capacidade, e nós mesmo não temos hábito de pedir nota fiscal. Então tudo isso é problema que eu digo, as fontes básicas de tributação, consumo, produção e renda, ou partir para novas oportunidades de tributação. É claro que nós estamos no limite, nós temos que pensar sobre isso. Mas voltando a essa afirmação de que gasto público é renda do setor privado, ela tem que ter um limite. Mesmo porque, aí que entra uma outra discussão, um dos principais entraves para esse arcabouço fiscal dar certo, parece-me que é esse governo excessivamente intervencionista. Esse é o ponto. E se é um governo intervencionista exageradamente, ele é gastador. Se ele é gastador, onde vão parar com essa dívida? Então é um problema que tem que ser, sim, a Câmara decidir, conversar sobre isso minuciosamente, junto ao Senado, e ver a que ponto chegar a um ponto comum dentro dessa proposta de controle do gasto público. Inclusive, o senhor está falando do governo gastador, existem 13 itens na lista de exceções, né? Desse novo arcabouço, e um deles permitir que o governo socorra as estatais como a Petrobras, né? Então, daqui a pouco, como é que vai controlar isso? O governo vai colocar dinheiro para, por exemplo, a Petrobras investir mais em refino de petróleo e tal, mas será que isso vai baratear o custo ou não, o custo interno, que a gente sabe, né, que a Petrobras sempre vem desde 2017 naquele viés de política de preço internacional, né? Então, existem vários mecanismos, vários ralos, vamos dizer assim, né, para sair o dinheiro público e não contabilizar dentro ali daquele bolo orçamentário, né? Exato. Então essas exceções aí estão provocando muitas discussões, né, Hernani? A economia, Alessandro, fala os vazamentos dos recursos públicos. Os vazamentos. Né? O vazamento do dinheiro, tá? Mas, Alessandro, um ponto também importante a gente mencionar, é claro, Alessandro, que não se deve, o presidente Lula, nesse voluntarismo dele, me parece exagerado, mas ele tem sim ideias que têm que ser repensadas agora, não só no tom político. E me parece que uma boa discussão a ser feita sobre isso, eu vou dizer mais adiante, mas o fundamental é que
Importa sim o lado social, mas a questão é como você vai financiar esse social. E outra, ele costuma dizer que é preciso colocar o pobre no orçamento. O pobre já está no orçamento. Nós temos que entender isso. Como assim, Hernando, está no orçamento? Ora, saúde pública, educação pública, infraestrutura, estrada, isso todos estão no orçamento. Sim. Agora, como disse também um outro economista que tem se destacado no Brasil, Marcos Lisboa, ele tem dito, juntamente com Marcos Mendes, eles têm dito que, além de controle do gasto público, é preciso estabelecer metas fiscais, obviamente, mas metas de qualidade alcançadas com recursos aplicados nas várias rubricas da despesa pública. Então, isso é fundamental para que o governo comece a acordar. Ora, já está todo mundo no orçamento. O que nós precisamos é melhorar a qualidade desses serviços, sem aumentar impostos, com esse detalhe. E por falar em meta, né? Um ponto criticado também é a falta de punição para o governo, caso ele não atinja as metas propostas, né? Então, isso ainda precisa de um ambiente de discussão, porque senão fica muito frouxo, né? Aí entra a frouxidão fiscal daqui excessivamente, a pouco, né? Excessivamente. Uma política fiscal expansionista sem controle. Onde vamos parar? Exatamente. Hernani, eu queria agradecer a sua entrevista aqui no MT Econômica, falar que é um prazer recebê-lo aqui e comentar com vocês que estão assistindo que, caso queiram ver essa entrevista completa e também a matéria, vai estar no site matogrossoeconômico.com.br. Você pode fazer as considerações finais, por gentileza? Primeiramente, agradeço você, Isabela, sua equipe. Isadora, pelas oportunidades que tem me dado aqui nesse espaço democrático, direto, claro. E eu diria que nesse debate de dívida, juros, inflação e consumo e bem-estar, é claro que importa o debate político, sim, Alessandro, mas o que mais importa ainda, eu gostaria de sugerir isso, que o presidente do Banco Central fizesse um debate com o secretário do Tesouro Nacional, que é uma pessoa que me parece também tem todo um respaldo técnico diante de 2 trabalhos dele que eu li, uma dissertação de mestrado e o doutorado dele na USP, e ele está lá na Secretaria de Fazenda. Eu creio que aquele termo está lá no documento oficial, na íntegra da proposta do arcabouço, está lá, regras sustentáveis para a dívida pública, são exatamente parecidos com os títulos da dissertação e da tese dele. Então, um debate, eu acho que entre o presidente do Banco Central e o secretário do Tesouro Nacional seria uma coisa muito importante para a gente tentar e buscar equilibrar a técnica e a política. Eu acho que isso vai fazer o Brasil avançar. Caso contrário, a coisa vai ficar complicada. Isso é muito oportuno, já que o Banco Central ele ganhou uma certa autonomia, né? Mas a autonomia, ela pode ser um risco, né? Então, a autonomia ela tem que vir também para o debate, porque o debate sempre é saudável para construir soluções em conjunto. Hernani, mais uma vez, obrigado. E você que quer acompanhar essa entrevista completa, vai estar lá no nosso YouTube e também no site matogrossoeconômico.com.br. Obrigado.